Boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Panorama, ao vivo pelo Facebook. Participe conosco, dê o seu panorama. O mundo mudou muito desde fevereiro último, em que a pandemia do coronavírus foi decretada pela OMS, que o vírus chegou a todos os cantos do mundo, inclusive no Brasil e na nossa tão querida capital da uva Itália. O home office e o ensino remoto tornaram-se, de repente, realidade para muitos alunos, pais e familiares. No entanto, a desigualdade faz com que muitos desses estudantes não tenham acesso ao conhecimento e ao mundo digital. O panorama de hoje discute se esse ensino remoto é uma solução para os alunos, para a aprendizagem, ou, na verdade, é uma furada que só serve mesmo para isentar de responsabilidade as redes de ensino. E os convidados desta noite do Panorama são esses que vão aparecer na sua tela. Boa noite, senhor Gabriel Rato. Boa noite, professor. Boa noite, professor Marcos. Boa noite. Boa noite, professor Eduardo. Boa noite, Roger. Nós lembramos a todos que estão nos acompanhando, essa é uma transmissão pela internet, suscetível a todo tipo de oscilação. Se nós tivermos algum problema, é só aguardar aí que nós já retomaremos. O nosso tema de hoje está aparecendo aí na sua tela: ensino online na pandemia, solução ou furada? É claro que nós queremos o seu panorama, queremos que você comente conosco esse assunto, esse tema, dê o seu ponto de vista e mande para nós as suas perguntas. Para começar a nossa conversa, enquanto nós não temos as demandas da rede social, eu vou para a minha pergunta. A primeira pergunta, inclusive, para todos vocês, é claro. Nós, todos, eu imagino, nós quatro, já tivemos algum tipo de contato com o EAD, que não é necessariamente o ensino remoto do qual nós estamos falando, mas todo mundo já teve em algum momento algum contato com esse tipo de ensino. Então, a minha pergunta, ela pode até sugerir um duplo sentido, mas é claro que o meu tom de voz jamais sugeriria esse duplo sentido. Portanto, Gabriel Rato, para nós começarmos, Gabriel, conte para nós, como é que foi a sua primeira vez e se foi bom para você? Bom, professor, eu pensei bastante nessa questão e eu sempre me via pensando em computador e internet. Até que foi o momento em que eu pensei, não, a minha primeira vez foi utilizando um rádio, propriamente dito, através dos CDs que o ensino do Kumon disponibilizava, que eu fazia inglês no Kumon, e para responder os exercícios em casa era necessário ouvir as historinhas que eram presentes nesse CD, e a partir daí conseguia resolver as questões que eram passadas. Depois dessa primeira vez, teve, já utilizando computador e internet, alguns cursos online que eu fiz na época que eu estava no ensino médio, que eu me lembro que um curso da Microsoft de aluno monitor, cursos de inglês do governo do estado também. Depois, na época da faculdade, eu estudei na FATEC Sebrae, e como complemento, a gente tinha alguns cursos através da plataforma online do Sebrae, foram feitos aprimoramentos profissionais vendo esses cursos pela internet. E agora, nesse momento, eu estou fazendo uma pós-graduação pela USP-Exalc, e que também ela já seria online de qualquer forma, é uma pós-graduação online, mas que nesse contexto de pandemia e tudo mais, também teve que se abdicar de algumas atividades, por exemplo, a atividade de encontro com o grupo no campus da Exalc, que ia acontecer,
e que agora quem está gerindo todo o grupo criou um aplicativo para que a gente tenha acesso e contato com os nossos colegas de curso. É uma relação bastante longeva, bastante duradoura. Vou passar a palavra para o meu querido amigo professor Marcos, mas antes quero convidar todos a participarem, mande seu comentário para cá. O tema de hoje é ensino online na pandemia, solução ou furada. Professor Marcos, a sua primeira vez em EAD, como é que foi? Então, professor Roger, eu venho da EAD na minha formação superior. Meu curso de História era semipresencial, então boa parte do currículo de História eu tive virtualmente. Os professores já com aulas transmitidas online, a apostila era virtual, nós tínhamos livros em PDF para consultar a todo momento, nós tínhamos uma interação através do fórum, através do chat. Então, essa foi a minha primeira experiência. E era, assim, algo que exigia um esforço muito grande, um esforço quase que 100% autodidata. Muita coisa a gente tinha que correr atrás, a gente tinha que pesquisar por conta própria, porque a ideia da EAD um pouco é essa também, a autonomia do aluno e deixar que ele busque, que ele procure sanar suas dúvidas com os meios e as ferramentas que ele tem. Eles, no caso desse meu curso, pela Universidade Metropolitana de Santos, eles ofereciam várias ferramentas. Eu tinha o acesso lá na sede, eu tinha o acesso à biblioteca virtual, tinha o acesso ao fórum. Então, foi bem interessante, mas, assim, desafiador. Para mim, que já na época tinha 18 anos. Então, fico imaginando para quem está tendo que passar por isso hoje, com bem menos idade, nesse momento que estamos vivendo. Ou com mais idade, né? Como é o caso de muitos alunos da educação de jovens e adultos, né? Deve ser uma dificuldade ímpar, tanto para o mais jovem, o bem mais jovem, quanto para o mais de idade. É uma dificuldade que não se resume apenas ao aluno, mas também ao professor. Né? Exatamente. Nós estamos penando. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Exatamente. Eduardo, você já teve contato com o ensino à distância em algum momento da sua formação? Como é que foi? Boa noite para todo mundo. Quando eu trabalhava, eu era aprendiz, né, na Sabesp. Aí já tinha os cursos online e tal. Mas era sempre complementos, cursos curtos. E aí na graduação, eu fiz História também, o curso era presencial. Só que como havia uma nova diretriz de Libras, né, inovadora para o curso, a universidade não tinha nenhum professor capacitado, e aí foi feito um AVA da Unesp, que daí era também totalmente EAD, né? Um curso totalmente EAD. Então foi uma maneira, ao mesmo tempo daí aqui eu já vejo com uma crítica, né? Foi uma maneira de economizar, digamos assim, um tapa-buraco para um problema imediato. Então, o EAD naquelas condições não foi feito de uma forma pensada como um conteúdo a mais, mas pelo contrário, um tapa-buraco de uma impossibilidade, né? Então foi feito dessa forma. Aí agora, mais recentemente, eu também estou fazendo uma outra graduação virtual, e aí estou me habituando melhor a uma rotina de você, né? Exige, igual o Marcos falou, uma autonomia de você procurar, e aí você também vai escolher os níveis, né? Que você vai ir. Então, também um aprendizado. E aí agora, nessa situação, eu me coloquei do outro lado do tabuleiro, né? Então, eu sou o adversário agora, né? Eu sou a pessoa que está indicando os trabalhos e coordenando. Então, e daí tem os preparos, que a gente falou, né? Que o Marco falou. Então, vamos falar disso também. Então, é isso. Muito obrigado pela exposição do caminho que vocês percorreram, né, no ensino à distância. Mas, como eu disse, o ensino à distância é diferente do que nós estamos enfrentando agora para a maioria das escolas, especialmente as escolas de ensino básico no Brasil, de modo geral, e aqui na nossa cidade.
cerca de 3 mil alunos da rede estadual que nós temos em São Miguel Arcanjo e cerca de 3.500 alunos da rede municipal, claro, se depararam com esse universo de pandemia e do ensino remoto. E nós queremos conversar também sobre todos os aspectos. Porque é claro que o ensino à distância tem aspectos muito positivos. Tem os seus aspectos negativos também, mas é um papo talvez para um outro programa, uma outra conversa. Mas nós vamos falar do ensino remoto, que é diferente do EAD porque ele é feito, entre aspas, no improviso. Nós não éramos professores de EAD, éramos professores de presencial, né? Os nossos alunos eram alunos do presencial, e de repente nós estamos tentando, né, com o menor número possível de traumas, transformar esse ensino no ensino remoto. Então, o nosso próximo assunto, ainda no tema ensino online na pandemia, solução furada, é uma pergunta que eu quero fazer para cada um de vocês e, claro, para quem está nos assistindo, nos ouvindo, que pode participar pelos comentários. Ensino remoto na quarentena. O que fazer com a falta de acesso de equipamentos tecnológicos, tanto da escola quanto dos pais e dos alunos, e de expertise? O que é expertise? É a habilidade, é o conhecimento tecnológico, é saber como fazer, que falta, repito, tanto para as unidades de ensino, para os professores, quanto para aqueles que estão nesse ensino remoto do outro lado da linha, os pais, os alunos, os familiares. Então, eu quero começar essa pergunta, essa rodada, com o professor Marcos Apolinário, que tem vivenciado isso muito cotidianamente. Nós sempre conversamos e ele diz: olha, nesse momento não posso falar porque eu estou assistindo aqui o Centro de Mídias, eu estou assistindo um que já foi disponibilizado na TV Educação, estou preparando atividades para o WhatsApp, para o Google Forms. Então, professor Marcos, eu quero começar com você. O que fazer nesse cenário? Bom, primeiro eu vou compartilhar como que tudo começou, né? Quando foi decretada a quarentena, logo no primeiro dia, uma das coisas que eu pensei em fazer logo foi o grupo para os alunos. Não foi uma recomendação da escola, do governo, nada. Eu quis fazer para trocar informações com os alunos e principalmente para tirar dúvidas sobre a pandemia, sobre o que estava acontecendo, porque foi muito de repente. Foi assim, nós tivemos uma semana para avisar os alunos que eles teriam que deixar a escola e ficar em casa. Então, esses grupos que eu criei, eu coloquei os professores, coloquei nossa professora coordenadora, e ali pelo grupo a gente ia tirando dúvidas, esclarecendo alguns pontos e tal. Foi interessante até porque, por se tratar de um grupo de WhatsApp, muitos alunos usaram ele para compartilhar algumas fake news que eles não sabiam que eram fake news. Então, o grupo acabava servindo para a gente educar essa questão também, mostrar por que a notícia era falsa, levar para ele dados reais, dados verdadeiros, explicar a responsabilidade que existe por trás de você compartilhar uma notícia falsa. Eles entendiam isso. Aconteceram coisas engraçadas a ponto deles, da casa deles, eles fotografarem gente andando na rua, mandarem nos grupos e falarem: professor, mas pode? Não tem como a gente denunciar? Daí entra a parte da conscientização, se falar que é importante que cada um faça a sua parte, que eles expliquem para quem eles conhecem que isso é importante e tal. Então, no primeiro mês, foi assim que os grupos funcionaram, porque no primeiro mês nós estávamos em férias, né? O Estado adiantou as nossas férias. Então, nesse primeiro mês, nós não tínhamos atividades, nós não tínhamos ainda esse ensino remoto. Era mais uma troca de informação, era mais uma interação para a gente não perder esse feeling com o aluno. Depois de um mês, o Estado decidiu assim, em cima da hora, quer dizer, ele já devia estar esquematizando isso, mas nos informou muito em cima da hora que nós teríamos que trabalhar à distância com os alunos através de um aplicativo chamado Centro de Mídias. Nesse Centro de Mídias, o aluno ele assiste a aula virtualmente, através de vídeos, transmissão ao vivo, mas os professores são escolhidos pela Secretaria da Educação, não somos nós quem transmitimos essas aulas.
E o que nós fazemos? Nós temos que entrar nos grupos, entrar no aplicativo para ficar monitorando, ver se o aluno está participando, se ele está tirando dúvidas, e nós enviamos atividades para eles. E já de cara foi assim, de deixar de cabelo em pé. Eu fiquei muito perdido, conversei com colegas que também estavam muito perdidos. O aplicativo não funcionava, os alunos não conseguiam entrar no aplicativo. A adesão estava muito baixa porque alguns alunos não tinham acesso ao aplicativo por não ter um celular compatível. Outros tinham um celular compatível, mas não conseguiam acessar por problemas na plataforma. Então, a primeira semana foi assim muito estressante, nem tanto pelo ensino remoto, mas por conseguir fazer com que o aluno tivesse acesso ao ensino remoto. E nesse ponto nós acabamos focando apenas naqueles que, de certa forma, tinham acesso a uma ferramenta tecnológica. No entanto, ainda uma boa porcentagem está meio que de lado. Por quê? Porque não existe nenhuma orientação de como trabalhar com esses alunos que não têm acesso a ferramentas tecnológicas. Ah, mas a aula está sendo transmitida pela TV, tudo bem, mas como que eu entrego atividade para esse aluno? Ele não tem o celular, ele não tem o Facebook, ele não tem e-mail, ou às vezes ele pode ter um celular, mas ele não sabe ainda como usar para isso. Então tem sido uma dificuldade muito grande, muito, muito grande, mas aos poucos nós estamos vencendo. A maior barreira, e é a questão que o senhor levanta agora, é como chegar nos alunos que não têm acesso e como fazer com que a barreira tecnológica não seja um problema, que a gente supere essa barreira e que a gente consiga atingir o maior número possível de alunos. Tem sido um grande desafio. Nesse ponto, eu tenho que elogiar e agradecer a gestão da escola que eu trabalho, a Escola Maria Elisa. Eles estão, assim, num trabalho ferrenho, dia e noite, correndo atrás de aluno, entrando em contato. Aqueles que não têm acesso, eles pedem para a gente tentar enviar alguma coisa física, alguma atividade física, para que o aluno vá buscar. Então, a escola tem se empenhado, mas não deixa de ser uma coisa meio excludente, porque ele está perdendo uma parte do que é proposto pelo Estado. E o Estado tinha que oferecer isso para todos, ele tinha que fazer com que isso chegasse a todos, e não só uma parcela, como está acontecendo. É verdade. Importante você ter tocado nesse ponto, ter explicado do Centro de Mídias. Após 2 semanas oficialmente no ar, o Centro de Mídias de São Paulo, da Educação de São Paulo, que é o aplicativo no qual se oferecem as aulas virtuais, teve o acesso de 1.600.000 alunos. E isso até parece bastante, né? Só que nós estamos falando de uma rede que tem 3.500.000 alunos. Isso dá menos de 47% do total de alunos da rede pública estadual, que sozinha, só a rede pública estadual é responsável por 40% de todo o ensino ofertado no estado. Né? Então você vê, se a gente for pensar na quantidade de alunos, ainda é um número abaixo da expectativa, né? O Eduardo vivencia essa realidade numa outra escola. O professor Marcos comentou da escola Maria Elisa, né, de Oliveira, e o Eduardo convive com essa realidade em outras 2 escolas estaduais, a Escola Estadual Nestor Fogaça e a Escola Estadual Maria Francisca Arrivabene, as outras 2 escolas aqui do perímetro urbano. Né? Eduardo, o que você acha que pode ser feito? Claro, se você quiser contextualizar primeiro como fez o Marcos, mas depois dizer para nós o que você acha que pode ser feito nesse sentido da falta de acesso de equipamentos tecnológicos e de expertise. Corrigindo, não é das 2, são das 3. Então, nas 3 escolas, estou nas 3, tenho problema nas 3. Então, é um problema a mais. E tanto, agora, porque nesse assunto, para acompanhar os problemas das 3 escolas, né? Então, isso é um assunto que talvez a gente um dia possa ter aqui, né? Essa condição. Hoje, estava aqui em casa, preparando algumas coisas, eu vi uma campainha, umas palmas lá na frente, fui ver um vizinho que é aluno nosso na Arrivabene, ele perguntou assim, e professor, está passando alguma coisa? Tipo, está rolando alguma coisa? Então, é um sujeito completamente, né,
não estou nem sabendo das coisas que estavam rolando, não preciso nem falar, né, que é um indivíduo que está a par, né, de diversas coisas e vive em condições precárias, então ele não está nem sabendo do que está acontecendo, nem sabia. Eu falei assim, nossa, você não sabe de nada, não está em grupo, não tá, né, não tem celular, lógico, é sexto ano. E aí falei para ele, então, né, segunda-feira, tal, a escola vai estar aberta para tirar do material. E do que o Marcos estava falando, de muitos nem terem acesso, eu estava vendo umas pesquisas sobre o acesso à internet e à educação no Brasil, e eu vi números assombrosos de que quase metade da população, né, das casas não tem acesso à internet assim, de nenhuma maneira, né, nem no celular, nem no computador. E ainda mais fazendo uma comparação, está dividido em 5 classes, né, aqui socioeconômicas. As duas primeiras têm mais de 95% de famílias que têm acesso, e as duas últimas, pelo contrário, são apenas 50%. Então, tem esse abismo de diferença, né, de acesso e educação. Então, igual a Marcia estava falando, indivíduos que estão completamente desorientados, não sabem, né, o que está acontecendo. Então, igual a Marcia falou, TV, está passando na TV praticamente todo mundo tem. É uma meia verdade, né? Embora tenha acesso para todo mundo, e aí como que fica as atividades, né? Vai ser só a TV, não sabe nem a programação do que está acontecendo, então só a TV não basta. E não é aqui uma crítica ao EAD e à educação virtual e a novas ferramentas, né? Nunca foi essa a crítica, não é, pelo contrário, né? A gente é professor até de tecnologia e está pensando sempre em como colocar essas novas questões junto à educação tradicional, trazer formas, conteúdos, acesso a plataformas. Então, não é nem de nenhuma forma um repúdio à tecnologia, né? Pelo contrário. Acho que pode ser, sim, muito bem-vinda, né? Ela pode dar frutos muito interessantes. Só que, do jeito que precisou ser colocado, né? A gente tem críticas dessa forma, porque não está alcançando todo mundo. Então, é essa a crítica. Não a tecnologia, lógico, mas ao modelo e as plataformas e a desigualdade. É verdade. Muito bem pontuado. Antes de passar para o Gabriel, acho importante destacar que nós tivemos 2 exemplos da rede estadual. O Marcos, lá da Escola Maria Elisa, e o Eduardo, do Nestor Fogaça, da Maria Elisa e da Maria Francisca Rivabene. Bate o ponto nas 3, né, Eduardo? Você tem experiência para contar, né, das 3. O nosso amigo Gabriel Rato não é professor, né, Gabriel? Pelo menos não por enquanto, né? E está sempre muito antenado, muito relacionado com os assuntos municipais. Então, no âmbito municipal, acho que nós tivemos um problema com a conexão do Eduardo, por isso que dividiu a tela assim, gente. Mas o Eduardo já volta. Em âmbito municipal, como eu estava dizendo, Gabriel, claro que há problemas também, né? Mas a situação parece, por razões óbvias, né? O poder central está aqui na cidade, então qualquer medida é muito mais efetiva e rápida, né, do que uma medida em âmbito estadual. E segundo apurado, a rede municipal, que tem cerca de 3.500 alunos, prepara com os professores roteiros de aula entregues fisicamente nas escolas. Então, material de leitura, de prática de matemática, de todas as matérias, cadernos, né, de todas as matérias. Essas entregas são agendadas, seguindo todas as recomendações sanitárias, e a rede municipal de educação fornece a todos os docentes o material necessário para a elaboração desse projeto de aula, né, desse roteiro de aula. Então, quem, porventura, não tem uma impressora, a prefeitura oferece o espaço da escola, pode todo tipo, folha sulfite, tinta, todo o material necessário. E as atividades são retiradas fisicamente na escola.
No ensino remoto ficam tira dúvidas, né? Assim, horários para plantões de dúvidas dos professores e as reuniões pedagógicas e administrativas, né, das escolas têm acontecido de forma remota. Diante disso, Gabriel, o cenário estadual e o cenário municipal. O que você, como conhecedor dessa realidade, acredita? O que fazer com a falta de acesso de equipamentos tecnológicos e de expertise nesse cenário de ensino remoto? Olha, eu acho que a gente tem que pensar, primeiro, a gente falou aí da falta de acesso de equipamentos tecnológicos e também de expertise. E nós estamos numa crise sanitária. E é bom reforçar a questão da desigualdade que essa crise acabou por demonstrar e que vai agravar ainda mais. Mas não falando em questão de acesso agora, mas trazendo alguns dados aqui de questões básicas para as pessoas. 35 milhões de pessoas no Brasil, elas não têm acesso minimamente à água tratada. E 100 milhões sem acesso a tratamento nem de esgoto e nem de coleta desse esgoto. Isso segundo o Instituto Trata Brasil. Questões básicas que refletem a nossa realidade brasileira, a triste realidade brasileira. E falando agora sobre a questão da falta de acesso à PNAD, a Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios, feita pelo IBGE, trouxe que menos de 40% dos estudantes brasileiros do ensino médio da rede pública têm computador ou tablet com internet banda larga em casa. E os da rede privada correspondem a 83% desses têm acesso a uma internet de banda larga em casa. E esses números também variam por estado também. Nós temos discrepâncias regionais, estaduais e também municipais. Também temos a questão da desigualdade, que o INEP calcula em relação ao nível socioeconômico brasileiro, em relação aos estudantes, classifica de 1 a 6. E dentro desse grupo, os alunos que ficam entre o nível 1 e 3, que têm menos condições de renda, eles atingem uma porcentagem de aprendizagem na terceira série do ensino médio, de 24% de aprendizagem adequada em português e apenas 4% em matemática. E agora, evidenciando os alunos que ficam no nível 6, onde o nível de renda familiar gira em torno entre 7 a 20 salários mínimos, a aprendizagem adequada em português salta para 83% e em matemática 63%. Você bem disse aí... Até, Gabriel, não querendo interromper o seu raciocínio, você me permite uma parte, rapidinho? Não querendo interromper o seu raciocínio, esse é o tema de um dos comentários que a gente já recebeu, né? O Esaú está dizendo aqui, eu vou colocar o comentário dele rapidamente, não é para a gente debater ainda, só para salientar isso que está dizendo para nós o Gabriel. Por isso que eu vou dividir a tela aqui para não... Vou colocar o comentário dele. Vai cobrir o Eduardo, eu acho. Sobe aí, Eduardo. Ele diz o seguinte: dependendo do nível intelectual do mestre, penso que num momento como esse é um caminho aconselhável. Agora, como sabemos, a maioria dos alunos tem dificuldades em aprender através da aula presencial, que é isso que você estava falando, das competências básicas de português e matemática, que muitas vezes já não são atingidas no modelo presencial por conta de toda a dificuldade que existe, né? Então, resta a dúvida quanto ao aproveitamento do ensino online. Só para contextualizar e deixar aqui marcada a posição do Esaú. Os demais, que quiserem comentar conosco, participem do nosso chat. Tá? Volto com você, Gabriel. Termine o seu raciocínio, por favor. E eu também realizei uma conversa com um professor meu da época da faculdade esses dias. Ele estava evidenciando também
problema que está sendo o ensino infantil, que a gente bem sabe que no ensino infantil as crianças elas aprendem brincando de forma lúdica e através de experimentação. E como que você vai dizer para a criança, sei lá, entregar um tablet ali e ainda pensando na questão de desigualdade, de famílias que não têm como fazer isso, entregar para crianças, que, como foi relatado por você, essa entrega de material para fazer as atividades. Como que está sendo essa aula? Como que está entregando para essa criança? Essa criança está aprendendo? São questionamentos a serem feitos, e como que vai medir isso depois? Não sei, é algo que fica nebuloso. É uma grande dúvida, né? Nós temos, claro, muitas respostas, mas também temos muitas perguntas, né? Muita dúvida, né? Especialmente nesse trabalho dentro de casa, né? É claro que o pai, a mãe, o tio, a tia, quem cuida das crianças, não tem a expertise, a didática para ensinar esse conteúdo, né? Então, é como foi usado pela representante do Todos pela Educação numa entrevista que concedeu ao Roda Viva. É um paliativo, né? Não é um tratamento para esses sintomas que você elencou, né? A falta de competências básicas dos alunos. Não é um tratamento, ele é um paliativo, né? Pois bem, vamos para a terceira pergunta. O pessoal vai comentando aqui, é a última pergunta dessas nossas prontas. E aí nós vamos para os questionamentos da nossa audiência, tá bom? Vamos tentar ser bem rápido, talvez essa seja a mais polêmica, mas vamos tentar ser mais sucinto aqui na resposta, para a gente poder ouvir os vários comentários que a gente já recebeu. Bom, todos sabemos, o Congresso apertou. Antes, é verdade, a minha produção está me lembrando aqui que a rede estadual também entrega material físico, mas ele não é para acompanhamento diário, como na rede municipal. São kits para os estudantes, são atividades, questionários, avaliações, né? Mas eles não são para acompanhamento diário. O acompanhamento diário deve ser feito pelo Centro de Mídias do Estado de São Paulo. Tá bom? Inclusive, aqui nos comentários, o Bruno, tive a oportunidade, o privilégio de participar de algumas formações ofertadas pelo Bruno lá na diretoria de ensino. Ele está perguntando aqui como é que está a porcentagem de entrega dos kits escolares para os alunos. Bem rapidamente, professor Marcos, Eduardo, vocês têm alguma noção, alguma resposta para isso? Na Maria Elisa, pelo que eu sei, varia de turmas. O fundamental tem sido mais solícito quando chamado para ir buscar os kits. A maioria já foi buscar, a maioria tem enviado dúvidas nos grupos, tem tirado foto das atividades que estão fazendo. Parece que no médio existe uma dificuldade maior para entrar em contato com eles. Mas no fundamental, acho que a porcentagem é maior, não tem esses números, mas eu desconfio que seja, porque nos grupos que eu estou com os alunos, a maioria, volta e meia, está mandando dúvidas em relação a esse kit. Certo. Mas é bom lembrar que o kit, ele basicamente só aborda português e matemática, né? Okay. História, por exemplo, que é a minha área, não existe material físico. Que não é o caso da rede municipal, que oferece todas as matérias e competências da Base Nacional Comum Curricular. Segundo, vou entregar minha fonte, segundo o professor Neivaldo Seabra, que está assistindo a gente, com certeza. Um abraço, Ney. Eduardo, quer pontuar alguma coisa sobre a entrega dos kits ou eu posso passar para a pergunta? Eu também não vou ter números, mas eu também percebo e vejo lá comentários sobre uma maior solicitude, do fundamental do que do médio. Então, parece que os do médio ficam mais... Eu também percebo na entrega dos trabalhos, parece que uma cobrança familiar, talvez, do fundamental, eles acabam fazendo mais do que os alunos mais velhos. O trabalho com o ensino médio é mais uma conscientização pessoal, né? Não há uma pressão tão forte externamente. Só comentar rapidinho. Claro, professor Marcos, aqui ainda é uma democracia.
enquanto ainda temos no Brasil. Então, deixa eu comentar que o maior problema no momento para o ensino médio, pelo que eu tenho reparado, é que o horário das aulas ele cai num horário que não é prático para eles. O horário do ensino médio é durante a tarde, no aplicativo e no centro de mídias do aplicativo e na TV. E muitos alunos do ensino médio trabalham no período da tarde. Então, tem sido muito difícil para eles conseguirem acompanhar essas aulas. Então, talvez não seja a questão do desinteresse, talvez seja mesmo a questão do não conseguir ter acesso a essas aulas, por conta do horário. A gente entende que o estudo seria prioridade, a gente sabe disso, mas não tem como a gente julgar o aluno que precisa trabalhar e entende que ele não pode abrir mão disso no momento. Ok, eu não estou apressando, viu, gente? Mas é que vocês não têm o reloginho aí, eu tenho, já estamos com 38 minutos cravados aqui na nossa conversa, e todo mundo quer assistir o Jornal Nacional hoje para ver o vídeo ministerial, né, do presidente Jair Bolsonaro e seus impropérios. Vou só fazer o último levantamento, então, o último questionamento da nossa pauta de hoje para voltar lá para os comentários, mas deixa aqui o convite, pessoal que está nos assistindo, participe conosco, dê o seu panorama sobre esses assuntos. O Enem foi adiado mais por força do Congresso do que do próprio governo federal. Mas se o Enem deve ser adiado, por que não ano letivo? E eu pergunto e já coloco um argumento aqui defendendo, não necessariamente o adiamento nacional, mas em algumas regiões, porque 16 estados, incluindo o estado de São Paulo, planejam considerar as atividades remotas como carga horária do ano letivo. Nós já estamos completando um bom tempo e, como foi falado anteriormente, apenas 47% dos alunos conseguiu acesso ao centro de mídias, menos da metade dos alunos de São Paulo, dos 3 milhões e 500 mil alunos. E 7 capitais sequer estão desenvolvendo qualquer tipo de atividade remota. São as capitais. São 7 capitais ao longo do território nacional. Como é a mais, talvez, mais polêmica dessas, eu deixo aberto aqui. Quem quer começar a responder? Por que não adiar o ano letivo? Já que o Enem foi adiado. Posso começar? Não que eu me sinta preparado, mas para ajudar meus colegas. Então é difícil a gente pensar primeiro em como usar a carga horária, né, desse EAD mal preparado para fazer o ano letivo. A gente tem umas pressões nos bastidores da coordenação falando assim, vocês precisam trabalho, evidenciar para que isso, se for o caso, venha a ser contabilizado como carga, né? Então, a gente precisa estar realizando atividades, recebendo, registrando, para que isso depois possa ser validado como uma carga, né? Ou pelo menos que não total, mas parcial, para que depois a gente fique só um pedacinho para fazer presencial no final do ano. Né? E a conversa do secretário é muito clara que ele não pretende avançar o calendário de 2020, né? O ano de 2020, ele não quer avançar essa data para aumentar esse calendário escolar, né? Não, acho que não deve passar de 2020. Mas é uma discussão bem complexa também, como fazer metade só, né? Ou metade, ou algumas regiões sim, outras não. Como equilibrar um exame nacional dessa forma também, como fazer um exame nacional para algumas regiões e para outras não. Então, não é mais nacional, vamos fazer um exame regional para cada lugar. Então, é uma questão bem difícil, né? Então, e o que você acha? Você acha que deveria ser adiado o ano letivo ou acha que a gente tem que esperar mais um tempo para ver, como diz aqui em São Miguel, dê o que der? Dê o que der? Então, acho que não está na hora de decidir ainda, porque a gente nem sabe se vai voltar, quer dizer, não nunca, mas quando vai voltar, né? Então, se vai voltar em julho ou em agosto, a gente não tem essa data. Então, não tem como a gente falar, né? Então, eu acho que
E não deve ser um empecilho firme, né? Acho que não deve ter essa ideia de não avançar o próximo ano. Se for necessário, que sim, adiasse para o próximo ano. Mas acho que tem que ser avaliado e recontado quando a gente puder voltar. E, claro que total repúdio a voltar aos poucos ou com um rodízio de uma turma por como que é? Eu vi esses assuntos, voltar uma turma hoje, outra turma vem amanhã, então acho que também não é viável, né? Deve ser prezado a saúde e as recomendações científicas para a gente voltando às aulas, quando for o caso. Obrigado, Eduardo. Eu vou passar para o Gabriel para a gente terminar daí com a opinião do outro professor. Gabriel, o que você acha? Bom, se o Enem deve ser adiado, foi adiado. Em relação ao ano letivo, a gente pensa que tudo depende de um ajuste de calendário aí. Vocês que são professores têm mais competência para falar desse assunto. E com isso surgem outras perguntas, uma pergunta que eu me coloquei, que é para até quando se pode adiar? É um questionamento que se faz necessário ser feito. Há soluções que os outros países tomaram, por exemplo, nos Estados Unidos eles têm o SAT, que é um certificado de aptidão escolar, que ocorreria agora em junho, e os Estados Unidos resolveu adiar esse exame para um dia ainda não determinado, para ver até quando vão resolver essa questão do coronavírus por lá. O secretário de Educação do governo Donald Trump anunciou a possibilidade de estar fazendo esse SAT por meios digitais, só que ele já colocou um empecilho aí. Qual que seria o grande empecilho que ele imagina? Como fazer um exame dessa magnitude a nível nacional, que todos tenham acesso, mas qual que seria a possibilidade de evitar que os alunos colhem na internet durante a aplicação do exame? A França fez algo inédito. A França possui um exame nacional nos moldes do Enem também, que existe desde 1808, desde a época do Napoleão Bonaparte, e ele foi pela primeira vez cancelado. E qual foi a solução que a França encontrou nesse meio, que foi calcular uma nota média a partir dos resultados dos trabalhos dos alunos, provas anteriores e exercícios realizados em casa. O Reino Unido fez algo semelhante, mas ele está quebrando a cabeça com os critérios para como que essa nota, com base nos trabalhos e provas que os alunos fizeram, reflita de fato o desempenho escolar que os alunos teriam ao fazerem um exame a nível nacional, e que vale para a entrada em universidades. A Holanda, na mesma situação. A Alemanha vai manter a aplicação do exame, só que lá é algo diferente. Nos 16 estados, cada estado tem uma avaliação diferente. Então, lá eles deixaram livres, acham que vão conter a pandemia e vão manter a realização ainda sem data prevista. O Banco Mundial, ele colocou algumas diretrizes e perguntas interessantes, que até coloco como uma provocação aqui para vocês que são professores ligados à área da educação, pode ser que possam complementar mais esta parte. O Banco Mundial coloca que fatores como conteúdo, o formato das provas e as condições de administração, o acesso a recursos e materiais de apoio e análise dos resultados devem ser os mesmos ou equivalentes para todos os alunos. E os questionamentos são: se os exames foram atrasados e se os resultados estarem disponíveis para as decisões que dependem das notas, como essas decisões serão tomadas? Se o exame for realizado em formato online, como garantir acesso justo a todos os estudantes? Se as provas forem substituídas por notas atribuídas por professores ou outros especialistas, de que recursos os professores precisarão para atribuir essas notas? Professor Marcos.
dá para emendar a sua resposta na nossa pergunta, né? Se o Enem deve ser adiado, por que não o ano letivo? E esses questionamentos levantados pelo Gabriel através do Banco Mundial. Bom, sobre a questão do Enem ser adiado e o ano letivo não, eu acho que é mais prático, mais fácil, e o prejuízo é menor você adiar o Enem, uma prova que você faz em 2 dias, né, do que o ano letivo inteiro. Eu entendo que muitos alunos ainda estão com dificuldade de acesso, mas assim, na utopia que eu tenho aqui em mente, o que deveria acontecer? Mais atividades físicas para serem entregues àqueles que não têm acesso à tecnologia. Quando essas aulas retornarem ao normal, quando as aulas presenciais retornarem, nós temos um reforço em cima desses alunos que acabaram sendo prejudicados por essa pandemia. Material extra, professor extra, você até ter mais espaço dentro da escola para você fazer reuniões, reforços, etc., grupos de estudo, para você não prejudicar o ano letivo, porque eu penso que você cancelar o ano letivo inteiro, ele traria mais prejuízos no futuro do que manter do jeito que está agora. Existe uma porcentagem que realmente não tem acesso, e é em cima disso que o Estado tinha que trabalhar nesse momento. Como chegar nesses alunos, tentar levar para esses alunos o material, se eles não têm acesso à internet, à tecnologia, e de alguma forma trabalhar para que ele não seja prejudicado, porque o que está acontecendo nesse momento é isso. Quem tem acesso à ferramenta do Centro de Mídias não está tendo a aula perfeita, não está tendo a aula do jeito que deveria ser. Eu tenho muitas críticas quanto às aulas ministradas pelo Centro de Mídias, mas é algo. Então é aquela coisa, nesse momento nós temos que trabalhar com o mínimo. E esse mínimo pelo menos permite que eu tenha um norte, que eu saiba para onde seguir. Eu tenho feito atividades em cima dessas aulas, durante as aulas eu tenho conversado com os alunos, seja os que estão acompanhando pelo aplicativo, seja os que acompanham pela TV. Então, tem ajudado, inclusive, para não deixar muitos alunos ociosos. Eu acho que a gente tinha que se esforçar para levar isso para todos os alunos. A gente tem tentado, em uma boa parte, pelo menos na escola onde eu trabalho, está conseguindo ter esse acesso, mas ainda existe aqueles que estão ficando para trás, e é isso que nós não podemos deixar acontecer no momento. Sobre o Enem, eu tenho muitas críticas a esse sistema, antes já de nós termos essa pandemia, antes dele ser adiado. Então, no que dependesse de mim, o Enem nem existiria. Então, para mim, ele não deve apenas ser adiado, ele tem que ser cancelado. A ideia de um Enem não deve existir. Mas isso é assunto para um próximo debate. Passo para você, amigo. Para uma próxima, mas eu fiquei curioso para saber o porquê desse seu ponto de vista. Mas, pelo tempo, eu vou abrir agora o espaço para os comentários. Recebemos vários comentários, aliás, continuem mandando. Se alguém está com dificuldade de fazer o comentário, é só colocar mesmo embaixo aí da publicação, né? Por exemplo, a Ana Carolina de Barros mandou aqui para nós, e esse é um assunto interessante, a busca pelos alunos ainda está muito difícil. Como disse o Eduardo, né, que encontrou um aluno e o aluno não sabia que as aulas estavam sendo transmitidas remotamente. Né? E daí? E daí, como diz o presidente da República? E daí, Gabriel Rato? A busca pelos alunos ainda está muito difícil. E daí? O problema que se enfrenta nessa questão aí da busca pelos alunos é que o Brasil não tem minimamente uma base de dados, nem que seja dos seus próprios alunos, sei lá, onde mora, né? E isso dificulta as unidades escolares a talvez estarem chegando neles com o material necessário, seja ele físico ou virtual. Eu acho que é muito uma questão de base de dados. O Brasil peca muito nisso. Mas, tudo bem, nós vivemos muito aquém, estamos tentando esse universo digital, agora mais forçosamente, né? Mas esse ano não, esse último ano não, mas a rematrícula era feita no papel, né?
esse ano a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo conseguiu digitalizar o processo de matrículas. Já foi um avanço. Em 2020, exatamente. Professor Marcos, Eduardo, querem pontuar alguma coisa? Eu só quero observar que é triste constatar que nós ainda temos essa dificuldade num município de 32 mil habitantes. Nós não temos, não estamos num município grande, nós não estamos, nossa zona urbana não é gigantesca como São Paulo, como Campinas, etc. E ainda assim a gente não consegue chegar nesses alunos. É triste constatar isso. Alguma coisa deu errado, não agora. É uma deficiência antiga, né? É muito importante ressaltar aqui, salientar aqui, para que não pareçamos também presunçosos, que todos nós conhecemos os esforços das escolas, tanto das redes estadual quanto municipal, das escolas particulares, para buscarem seus alunos. Só que isso, como foi dito no comentário, é muito difícil. É muito difícil. É bom lembrar que a gente está em um momento de isolamento social. Então a gente não tem como a escola sair, os seus funcionários saírem e irem procurando aluno de casa em casa, infelizmente, que é a questão da saúde. Né? E tem uma relação direta com a falta de acesso também. Também, exatamente. Quem não consegue... Nós temos classes com 30 alunos que tem um grupo de WhatsApp 20, porque 10 não tem. Uhum, sim. Então, Eduardo? E foi de propósito que no início eu falei das 3 escolas. Porque, além do que o Gabriel falou, de diferenças entre os municípios, a gente tem diferença dentro do município nas 3 escolas. Tem universos completamente diferentes. Os são-miguelenses que estão assistindo aqui e os vizinhos, como a Ana Carolina, ela conhece um pouco da realidade e sabe que são escolas que refletem condições talvez até antagônicas ali, de centro e periferia. Então, são universos, né? As situações que acontecem em uma não acontecem na outra. Não preciso nem falar que o índice de entrega das atividades é completamente diferente uma da outra. Então, eu tenho turma em uma das escolas que tem na turma toda um aluno só que é participante e entrega as atividades. Enquanto que na outra unidade escolar tem um índice de quase metade, uma participação totalmente diferente, né, que reflete apoio familiar, acesso a recursos de internet e uma série de outras questões. Então, mais um assunto. Pensem em um aluno que mora numa zona rural, e aqui familiar tem bastante. Então, vamos lá. Na Riva Bem tem bastante aluno rural. Esses dias, inclusive, atrasou o ônibus, e aí chegaram 15 de uma vez só, né? Eles estavam atrasados. Pra vocês terem noção, na mesma sala, entraram 15 de uma vez. Então, pensem em alunos da zona rural que estão sem acesso à internet. Então, eles não estão vindo para a cidade, né? Para as aulas, estão isolados, não só socialmente, como tecnologicamente, e também de informações. Então, eles estão totalmente isolados e não tem muito acesso. Então, e não é igual vocês estão falando, né? Um ataque a ninguém aqui, pelo contrário. É justamente a impossibilidade, né? A dificuldade real de fazer essa busca ativa, como dizem nossos coordenadores, né? Então, como fazer essa busca? Não, é bem difícil, uma complicação. Exatamente. Aí, por falar em coordenadores, gestores, estão aqui na nossa audiência também. Vou colocar o comentário da Regina, lá da Maria Elisa. Um abraço, Regina. Está dizendo que as escolas já receberam os kits, estão disponibilizando para todos, mas, claro, fazendo aquele esforço hercúleo de tentar chegar a todos os alunos, né? Isso muitas vezes encontra muita dificuldade, né? Não só a Escola Maria Elisa, como a Nestor Fogaça, com certeza, e a minha querida escola, a professora Maria Francisca Rivabene, que tem, além desses fatores, o que disse o Eduardo, é uma escola com grande parte do alunado da zona rural. Né? Tem uma pergunta aqui
um pouco longa também. Eu vou colocar na tela só para destacar e vou tentar resumi-la aqui, da professora Alexia. Ela está perguntando: como vocês avaliam o aproveitamento em termos de construção de conhecimento no ensino remoto? E o que fazer para que não seja ofertado apenas o mínimo, para que não seja uma furada? O comentário é grande, eu falei, aí cobriu o Eduardo e o Marcos, nem subindinho agora vocês não vão aparecer. Mas é para vocês darem uma olhadinha aí e para a gente comentar rapidamente. O que vocês acham a respeito do aproveitamento? O que fazer para melhorar o aproveitamento em termos de conhecimento, construção de conhecimento? E para que o ensino ofertado não seja apenas um mínimo, não seja uma furada. Meninos? Aliás, tem um comentário aqui exigindo presença feminina. Nós estamos em busca. Quem quiser participar, atenção meninas, se quiserem vir debater aqui com os meninos. Só deixar claro que nós fizemos convite para algumas amigas nossas que não tinham agenda disponível. Elas não estariam ocupadas, teriam coisas para fazer, então por isso elas não poderiam participar. Mas nós estendemos o convite a conhecidas que nós temos, amigas, etc. E fica o convite, se você quer participar, se você tem vontade de expressar sua opinião, debater com a gente, é só avisar, só fala aí que a gente conversa. Exatamente, professor Marcos, exatamente. Uma conversa, vem conversar com a gente. Estão todos convidados. Quanto à pergunta da professora Alexia, que representa aí a participação feminina, assim como a Regina, que já falou, assim como a Ana, que já falou, né? Tem um punhado de gente que já falou aqui, já deixou seu comentário. O que vocês pensam a respeito do que foi pontuado? O que fazer para que esse ensino remoto não vire a oferta do mínimo apenas? Difícil, né? Bom, o primeiro que é a primeira parte aqui, né, que ela coloca, como vocês avaliam o aproveitamento? Baixo. Por exemplo, geralmente eu tenho 4 aulas de história por semana com o ensino fundamental. O aplicativo tem oferecido 1 aula por semana. Então você já imagina que muita coisa está sendo cortada, muita coisa está ficando de fora. Então eles estão resumindo o máximo possível. Inevitavelmente está virando o mínimo, que ela fala aqui no final da pergunta. Como fazer para que não seja oferecido o mínimo? Está sendo oferecido o mínimo do mínimo. Cabe a nós, professores, que estamos do outro lado, que temos que fazer a monitoria, tentar extrair do mínimo algo maior. É isso que eu tenho tentado fazer, tem sido muito difícil, muito trabalhoso, a gente tem corrido atrás de métodos, novas pedagogias para trabalhar à distância com esses alunos, porque a gente está tendo que reaprender a dar aula dentro de uma sala de aula, com giz, com lousa, com um aluno enfileiradinho ali na sua frente, olhando para você, levantando a mão. É muito fácil, quer dizer, fácil, né, dentre as suas dificuldades. Mas a gente está vendo que remotamente é bem mais complicado, é mais difícil. Então a gente está tendo que reaprender como trabalhar isso à distância, como tentar extrair o máximo desse mínimo. Tem sido um desafio, realmente. Mas a gente está tentando. A gente faz o que é possível e está sendo ali um grande desafio. Queria ouvir do Eduardo também. E do senhor, professor Roger. Como que está sendo para o senhor? O Roger sempre escapa da Democraticamente, passo a palavra para o Eduardo. Olha, já falei. Não falou. Depende, a gente vai começar a conversa por onde? Começar do pressuposto de que a gente já tem uma educação completa presencial, então a gente já começa tem que estabelecer esse início. A gente acha que a nossa educação presencial pré-2020, em todos os anos passados, a gente acha que é uma completa, que é uma ótima educação e que transforma nossos alunos. Então, certamente a gente não acredita. Não que a gente se esforce, não tenha vontade e não aconteça ótimos resultados também, mas não é universal, não é 100%, não é para todos. E mesmo quando é muito bom para a nossa realidade, na nossa escola, eu estava vendo hoje índices do Enem e chorando, porque que parece um fator que tem uma lógica simples.
quanto maior o seu nível socioeconômico, é proporcional à nota que vai aumentando no Enem. Então, a média dos alunos que tem uma determinada classe, nível socioeconômico, vai aumentando, né? Então, se você tem uma boa condição socioeconômica, a sua média é alta, o seu grupo. E daí dos menores você vai baixando. É uma linha que tem essa função. Então, a gente vai começar por onde? A gente tenta, lógico, a gente está tentando de diversas formas, igual eu falei, tem turma com uma resposta, tem turma com mais, tem turmas que a gente tenta e instiga de diversas maneiras alcançá-los e fazer com que resultem em ótimos resultados. Mas mesmo assim, a gente vai ter que começar, né? O Gabriel falou, então a crise evidencia problemas que a gente sempre teve, né? Nunca enxergou. Sempre teve, nunca enxergou. Agora é uma chance da gente enxergar, né? Sofrer e tentando caminhar e corrigir. Acho que essa é a resposta. Esqueci o microfone. Mesmo deixando marcadinho aqui, em algum momento eu sabia que eu ia esquecer. Quanto à minha colocação, professor Marcos, de fato é muito difícil, especialmente para uma área tão difícil quanto a minha. A língua portuguesa necessita do conhecimento presencial. Eu não tenho condição de ensinar figuras de linguagem por ensino remoto. Eu não tenho condição de trabalhar uma notícia da forma mais profunda, que é a discussão ampla, não só do gênero textual, mas ampla da notícia, sem estar no presencial. Então, eu, com todas as limitações que eu tenho, não tenho conseguido mais do que o mínimo. Claro que isso me frustra, me entristece, mas a palavra do Todos pela Educação, da presidente do Todos pela Educação, que me falta agora o nome dela, depois eu posso colocar nos comentários, é paliativo, não é o tratamento. Eu estou no paliativo. O tratamento eu dou a hora que eu voltar, olho no olho. E se Deus quiser, não vai demorar muito, não. Tá? Gabriel, quer pontuar alguma coisa sobre esse tema? Eu acho que eu vou colocar um exemplo. Você falou a palavra paliativo, a Alexia colocou no comentário a palavra o mínimo. Eu tive conversando com um amigo que estudou, foi da mesma turma na época da Rivabene, e hoje ele está fazendo uma graduação em fisioterapia, e ele colocou a dificuldade que tem sido ter aulas que seriam práticas por meios digitais. Como aplicar isso? Ele falou assim, o meu aprendizado está sendo basicamente nulo, porque eu vou ver o vídeo ali e vou aplicar... Não tem como. Se vê uma necessidade... Como entender ainda esse ambiente digital e trazer mais enriquecimento para o aluno, para que isso se torne e fixe o conhecimento, esse é um grande desafio mesmo. E de encontro ao que você acabou de falar, vai o comentário do Eliel Sodré, que apareceu aqui para nós, um comentário um pouco extenso, vou cobrir novamente o Eduardo e o Marcos, mas acho que vale a pena a reflexão. Boa noite. Sou um aluno do ensino superior em uma universidade particular e enfrentamos as aulas EAD. Nitidamente, elas estão servindo como um tapa-buraco, por falta de preparação da universidade. E as parcelas continuam integrais, sem considerar o ensino EAD e a crise que vivemos. E seguimos sem nenhum posicionamento da universidade. Quer pontuar alguma coisa, Gabriel? Vou cutucar você, o capitalismo selvagem? Acaba sendo um efeito em cadeia, né? Porque se não tem aula, por que eu preciso estar pagando por algo que eu não estou recebendo, por um serviço que eu não estou recebendo? Automaticamente, se você não paga, como que a universidade vai conseguir continuar funcionando, pagando os professores?
para esse mínimo que está tendo e mantendo sua mínima operabilidade. É uma sinuca aí que... É uma situação complicada, né? Quer falar, professor Marcos? Eu Você se ajeitou aí? falar assim bem rápido o que eu penso. Não, é bem assim que tá errado pagar para ensinar. Ou melhor, pagar para receber o ensino, né? Então, já começa o grande erro aí. Você cobrar pelo ensino, acho que isso já é errado. Eduardo, bem rapidamente. Voltando um pouco no que a gente falou e o Gabriel falou agora há pouco do EAD, o Léo mesmo esses dias ele falou como aprender massagem cardíaca EAD. E eu dei muita risada, fiquei imaginando depois você ver os videoaulas, depois você tentar ressuscitar alguém. Então, né, acho que vai dar errado. Mas do que ele está falando agora exatamente, de valor, é interessante, né? Como continua o preço, né? E aí, claramente, o Gabriel falou um negócio interessante sobre vai refletir os gastos também dos funcionários da universidade e tal, e todos os níveis de funcionários. Só que é interessante, daí do outro lado, a prefeitura cortar o valor repassado no transporte. Então, quando o poder está na mão o dinheiro está na mão da prefeitura, ela decidiu cortar o repasse do transporte porque não estão oferecendo serviço. A prefeitura não está consumindo o transporte, né? Então refletiu, cortou o transporte, cortou as empresas, que aqui a maioria, se não todas, são terceirizadas, e aí refletiu em cadeia exatamente o que o Gabriel falou. Os donos das empresas tiveram que mandar os motoristas e os agentes de transporte embora, né? Então, ao mesmo tempo, para a sociedade ficou essa questão, para a prefeitura foi cortada. Em Tapetininga também, as cozinheiras e a limpeza. Então, foi cortado. Então, fica esses dois lados. Eu vou abrir espaço para as considerações finais de cada um de vocês. Peço que sejam sucintos nessas considerações finais. Nós já estamos com 1h09 no ar. Antes, queria agradecer, mandar um abraço para a Luciane, Lu, minha colega lá de escola Rivabene. Com certeza vocês três, em algum momento da formação de vocês, passaram pela Lu. Muito obrigado pela sua mensagem aqui, parabenizando os professores e o Gabriel. Gabriel Rato, suas considerações finais, por favor. Bom, eu gostaria de agradecer novamente por estar aqui com vocês e debatermos esse tema tão importante sobre o ensino online na pandemia. Eu gostaria de deixar uma dica de complementação. Se vocês querem mais dados em relação ao que foi discutido aqui, tem um podcast muito interessante que é o Café da Manhã, da Folha de São Paulo, e o episódio, ele se chama Educação à Distância Não é para Todos, e nesse episódio eles trazem mais dados em relação a isso. Por exemplo, evidenciam as diferenças regionais, mostrando que alunos do Rio Grande do Sul estão tendo aulas através do celular e de aplicativos, e no interior do Amazonas estão tendo aulas através de rádio AM. Então, fica aí a dica. Quem puder, fica em casa, e muito obrigado pela audiência. Professor Marcos, suas considerações finais. Bom, quero agradecer a oportunidade, amigo. Esse projeto é muito interessante. Tem uma plataforma que a gente pode expressar a nossa opinião, etc. A dica que eu deixo, principalmente hoje, é assistam o Jornal Nacional. Por favor, não percam. É isso. Muito obrigado pela participação de todos. Nós continuamos correndo atrás de participação feminina aqui na nossa conversa. Então, se você tem interesse em participar, manda aí pra gente, que vai ser um prazer. Exatamente. Nós não perderemos o JN, com certeza também. Mas ainda são 8h12, não começou ainda, então fique aqui conosco, nós vamos terminar. Eduardo, suas considerações finais. É um prazer realmente estar aqui, poder conversar. A gente veio conversando
essas 2 vezes, debatendo aqui nos bastidores também ideias de seriam as próximas conversas, de mais um integrante feminina, a gente conversou também. Então, novamente, estendeu o convite e agradecer a oportunidade de ter um espaço para conversar, de ter vocês, agradecer a participação, né, diversos comentários aqui, embora muitos sejam amigos próximos, né, a ideia é que isso alcance também indivíduos não tão próximos e que venham para conversar, comentar, participar ativamente da transmissão também. A gente tem esse espaço. A plataforma é para 6 pessoas, né, Roger? Então, temos vagas, né? Há cadeiras vazias aqui. Então, é um espaço para conversar. E o diálogo sempre foi fundamental, e vai continuar sendo, e a gente vai continuar defendendo. Então é isso. Boa noite para todo mundo, fique em casa, se cuide. Eu é que agradeço a presença de vocês três e de todos que estiveram conosco. Eu vou encerrar o nosso panorama de hoje fazendo uma recomendação. Este livro aqui tem tudo a ver com o nosso tema, é O Berço da Desigualdade, livro com fotografias do Sebastião Salgado e com um texto brilhante do Cristóvão Buarque, ex-senador da República e um dos maiores entendedores de educação deste país. Eu vou encerrar com uma transmissão do YouTube, porque lá tem, se você não tem o livro físico, claro, não está podendo comprar agora, tem no YouTube, eu vou projetar agora para nós, todas as principais imagens, a legenda do Cristóvão Buarque, de onde é a foto, e na maravilhosa voz do Milton Nascimento, e uma canção que simboliza tudo isso que nós discutimos aqui, que é Canção Coração de Estudante. Nessa música tem os versos com os quais eu quero encerrar o panorama de hoje, agradecendo a todos que estiveram conosco, que nos assistiram, que participaram nos comentários, e os meus queridos convidados. E que vale para todos nós, professores, alunos, pais, cidadãos. Coração, juventude e fé. Muito obrigado a todos. A gente volta na semana que vem. A gente vai divulgar com antecedência, claro, o tema para todos vocês. Uma ótima noite, bom descanso e até semana que vem. Quero falar de uma coisa, adivinha onde ela anda? Deve estar dentro do peito ou caminha pelo ar. Pode estar aqui do lado, bem mais perto que pensamos. A folha da juventude é o nome certo desse amor. Já podaram seus momentos, desviaram seu destino, seu sorriso de menino. Quantas vezes se escondeu, mas renova-se a esperança, nova aurora cada dia. E há que se cuidar do broto, pra que a vida nos dê flor.